Epá, para de pensar, meu. Tá aqui. Lamborghini, gajas, charuto. O que és melhor? Junta-te a nós. Epá, não sei se têm consciência que o Sócrates foi eleito, talvez em 2009, o homem mais sexy de Portugal. Então, podemos dizer que as pessoas votam, não propriamente lendo os planos eleitorais, mas votam um bocado como se isto fosse um concurso de popularidade. O burnout está na moda ou estamos todos cansados? Epá, boa pergunta. Então... Isso significa que nós estamos a sofrer mais de burnout hoje porque temos menos com que nos preocupar. Então as miúdas não querem nada comigo, então o que é que eu tenho que fazer? É tratá-las mal, comprar um Lamborghini e ficar todo grosso. E virou-se para mim e disse-me assim: eu não tenho insegurança alguma. E eu disse: caramba, fogo, isso é que é insegurança. Esquece lá falares com o teu filho, porque entra-lhe por um ouvido e sai pelo outro. É por exemplo, porque o meu bisavô tratou o meu avô de uma maneira que fez com que ele tratasse o meu pai de uma e ele a mim de outra. Chega aqui e eu nem é perfeito, mas o mais que posso disse: não, meninos, acabou a brincadeira. A raiva acumulada, e depois posso explicar isso, gera doenças neurológicas como esclerose múltipla, da origem a cancros, uma série de coisas. Eu trabalhei no SNS, todo o tempo fui obrigado, nem mais um dia, que foram 6 anos. É com um conflito intrapsíquico. Opá, dói-me aqui é porque há qualquer coisa aqui, dói-me aqui é porque há qualquer coisa aqui. Isto não é lógico, pá. Não é. Há pessoas que depois, gostam de mim quando eu tenho sucesso, então tenho que ter sucesso profissional para gostarem de mim. Andrew Tate. É um bocado isso. Tipo, puto, agora tu tens, mas é de ganhar bué da guita online e vês que isto é bué da fácil, inscreves-te no meu curso, fazes dropshipping e vais ter bué da gajas que vão gostar bué de ti e vais comprar um Lamborghini. What color is your não sei quantas? Pá, que estupidez. Não me apetece ir ao ginásio. Treinas em casa, só precisas de ti de 2 metros de chão. Mas eu não tenho material nenhum. Nem é preciso, treinos com peso de corpo incluídos. Pá, mas estou sem tempo. O dia vai ser caótico. Tenho treinos de 20 minutos, rápidos e eficazes. É o tempo de fazer scroll. E depois faço hoje e nunca mais toco nisto. Tens acompanhamento e plano semanal, não andas à toa. Mas eu nem sei se estou a fazer os exercícios bem. Tens vídeos explicativos de todos os exercícios. Além disso, vais sempre receber o feedback da coach. Mas eu sou muito inconstante. E se fosses constante só hoje? Vais mesmo ganhar esta discussão, não vais? Só estou a lembrar-te que mereces sentir-te bem e cuidar de ti. Prometemos, cumprimos. O primeiro episódio, com o nosso convidado de hoje, gerou uma onda de consciência pesada tão grande que nos pediram, com urgência, uma segunda parte. Estamos a educar e a ser educados como seres humanos mentalmente débeis, porque desenvolvemos alergia à falha. Temos medo de sofrer, temos medo de ficar frustrados, temos medo do frio e do calor, do aborrecimento, de estarmos enganados. E para nos protegermos disto, estamos a abdicar da capacidade mais incrível que temos, que é de resolver problemas. Inventámos bebés de plástico que nos permitem brincar aos nenucos em versão adulta. Os nossos miúdos convencem-se que as meninas servem para cumprir a biologia feminina de acasalar, reproduzir e cuidar do lar, que a misoginia é estilo e status. As nossas miúdas convencem-se que os meninos só querem uma coisa e que, a menos que estes tenham a capacidade de pagar por condições de vida de realeza para elas e para os seus nenucos, nunca a vão ter. E como para qualquer ser humano comum estes cenários não são possíveis nem aceitáveis, estamos progressivamente mais tristes, depressivos e ansiosos. João Vilas Boas é psiquiatra especializado em ansiedade, burnout e PHDA. E o resto da introdução tu já sabes, se já viste o primeiro episódio, João, se não viste, vai ver que vale muito a pena. Hoje vamos focar mais no que é o burnout e a ansiedade e porque é que nós somos por natureza, ou estamos por natureza tão ansiosos, e prometemos sair daqui a saber, ou a procurar saber um bocadinho mais sobre o assunto. Mas bom, nós tendemos a ir por padrões que nos levam a caminhos complicados, como por exemplo, há uns anos atrás a maioria dos portugueses elegeu
um governo que prometia a abertura total do país aos imigrantes. Fomos nós que elegemos esse governo. Nós, em maioria, estamos hoje a queixar-nos da imigração descontrolada. Nós somos completamente malucos ou inconscientes do que fazemos? Bem-vindo. Então, eu já vivi várias vidas e uma delas foi na política. Provavelmente nunca falamos sobre isso, mas então eu tenho muito a dizer sobre isso. Que é, não sei se têm consciência que o Sócrates foi eleito, talvez em 2009, o homem mais sexy de Portugal. Então, podemos dizer que as pessoas votam, não propriamente lendo os planos eleitorais, mas votam um bocado como se isto fosse um concurso de popularidade. Podemos pensar na eleição do Trump, que era uma figura mediática na televisão. Podemos pensar na eleição do Zelensky, que era um comediante e um ator muito reconhecido. Portanto, e o Marcelo dava muitos beijinhos a muitas velhinhas e mergulhava no mar todos os dias. Portanto, as pessoas acabam por não ler os planos eleitorais. E o que é que acaba por acontecer? Acaba por acontecer uma grande desidentificação depois com o que temos, que são as políticas que são instauradas. Porque votamos numa cara e não votamos nos projetos que estão por trás. O que é que aconteceu aqui relativamente à imigração? Nós fomos a loja dos chineses do que o Trump está a fazer agora. O Trump, tu para ganhares aquele visto dele, tens de investir 5 milhões de dólares nos Estados Unidos. Nós fizemos isso versão loja dos chineses, vistos gold, 500 mil euros. O que é que aconteceu? Aconteceu que havia casas que valiam provavelmente 300 ou 350 e para poderem ser passíveis de dar um visto gold a alguém que quer ter nem sequer uma nacionalidade portuguesa, quer ter um visto europeu, quer ter um free pass para andar pela Europa, acabamos por inflacionar o preço das casas, o que leva a uma grande crise da habitação. Mas mais do que tudo, isso foi totalmente falhado, porque o objetivo era, eles vão comprar casas cá, vão trazer os negócios para cá, só que não aconteceu nada disso. Compraram as casas aqui e foram viver para a Riviera Francesa, com um passaporte português, nesse caso europeu. A ideia do Trump faz um bocadinho mais sentido, porque eles têm de facto de criar postos de trabalho. Então, por um lado, houve essa fase inicial em que queríamos atrair capital para dinamizar a nossa economia. Neste momento, nós temos estatísticas que nos dizem que 80% dos portugueses estão preocupados com a imigração e 70% dos portugueses veem o seu futuro ameaçado pela imigração. E 50 e tal, quase 60, estão a pensar em emigrar. O que é que aconteceu? Aconteceu, no fundo, que nós acabamos por permitir uma imigração sem critério, ou com muito pouco escrutínio. 120 mil pessoas imigraram para Portugal sem ser feito sequer, como dizem os americanos, um background check, ver o registro criminal. E agora, uma coisa que me irrita a mim pessoalmente, um bocadinho, que eu também tenho direito a isso, é a questão dos digital nomads, não dos digital nomads, deixá-los estar em paz, mas do estatuto de residente não habitual, que é um estatuto que permite que essas pessoas venham para Portugal e paguem 20% de impostos. Ora, claro que isso cria uma enorme revolta, uma enorme raiva nos portugueses. Quando nós estamos a viver num país em que 50% das pessoas ganham 1.000 euros por mês. 50% das pessoas. É uma em cada duas pessoas ganharem 50 mil euros. Claro que existe economia paralela e o número não será 50, será, não sei, 40. Porque não passamos faturas a certos serviços, um café, coisas desse género. Mas mesmo assim é muito grave, num país que se quer da Europa Ocidental, teres 5 milhões de pessoas a receberem menos de 1.000 euros ou 1.000 euros. E depois tens pessoas que vêm de outros países e que pagam 20% de impostos e têm acesso à habitação em zonas metropolitanas que fazem com que as pessoas que lá viviam se vejam basicamente gentrification, como dizem os ingleses, tens de viver para mais longe do teu lugar de trabalho ou do lugar onde nasceste, porque é mais barato, tens de ir mais para os subúrbios. Isso causa uma revolta enorme. Então, claro, depois votas no Chega. Isso foi a maior prova, não é? Votas no André Ventura,
porque o André Ventura é fora com eles. E sim, eu nunca votaria no Chega, nem pensar. A bancada parlamentar deles é uma grande desgraça. Agora, considero que o André Ventura cumpre uma função necessária na política portuguesa, porque é necessário que alguém se insurja em relação a algumas questões. A forma como o faz, os motivos pelos quais o faz e as pessoas com quem o faz, de todo terrível. Mas é necessário. Podíamos era ter um André Ventura mais fixe. É um bocado isso. André Ventura, não me venhas fazer mal, és bem da fixe. Boa. Nós somos os teus amigos. A série televisiva mais vista no último ano retrata uma criança que assassina outra por impulsos misóginos. Isso. O que é que isto nos diz? Eu não vi a série porque vou vê-la com um amigo meu com quem eu costumo ver filmes e séries para depois comentarmos, mas vi o trailer. E pelo que eu entendo, o que se passa é o seguinte: nenhum de nós nasce com vontade de odiar mulheres ou pessoas de pessoas diferentes, com vontade de lhes fazer mal e, num caso extremo, de as matar. Acaba por ser um produto de uma sociedade em que se vive. E pelo que percebes do trailer, percebes que ele aparentemente tem uma família normal, entre aspas, funcional. Não vem propriamente de uma família em que o pai é desempregado e a mãe abusa dele física e psicologicamente e consome drogas. É uma família à partida dita uma família como tantas outras. Só que falta ali muita coisa, e o que falta é vínculo, o que falta ali é amor, o que falta ali é ele ser visto. O que vem um bocado daquele conceito que é explorado, que é o conceito de seres um incel, que é uma expressão que está muito na moda para quem é um celibatário. Vamos dizer que não por escolha própria, acaba por não ter, como se dizia antes, mais sucesso com o sexo oposto, porque não desenvolveu certas competências. E a verdade é que nós desenvolvemos essas competências e esses vínculos primeiro com os nossos pais, não é? Com um miúdo que é olhado, que é visto, que é amado pela mãe, vai ter esse tipo de respeito um dia mais tarde por uma mulher. Ou que vê o pai a tratar a mãe dessa maneira também. O que vemos ali é um miúdo que de facto não tem protagonismo, não tem uma base estrutural de bons amigos, não tem a atenção dos pais, não tem, as emoções dele não são escutadas, e depois cria-se uma grande raiva em relação ao mundo. É quando as pessoas querem mesmo ver o mundo arder. E há tanta gente nesta circunstância que é isso que acaba por potenciar fenómenos como, por exemplo, o Andrew Tate, que para estes miúdos olham para aquilo e dizem: então as miúdas não querem nada comigo, então o que é que eu tenho que fazer? É tratá-las mal, comprar um Lamborghini e ficar todo grosso. E as pessoas vão gostar de mim porque eu tenho um Lamborghini e porque eu tenho muitos músculos. Isto está totalmente errado, não é? As pessoas devem gostar das coisas mais bonitas que uma namorada um dia me disse foi: eu gosto de ti por quem tu és. E neste caso, essas filosofias do Andrew Tate eu gosto de ti pelo que tu tens, ou eu gosto de ti pela tua aparência física, que é uma coisa que é perene, que não é eterna. Se o teu autoconceito está muito baseado na tua aparência física, inevitavelmente vais envelhecer e aquilo vai para água abaixo. E já tive muitos pacientes em que tivemos que fazer isso, tivemos que fazer um luto da sua juventude, da beleza que um dia tiveram. Se o teu autoconceito está muito ligado ao trabalho, tu reformas-te e deixas de ser o presidente de XPTO e também vai por aí abaixo. E também foram casos em que já trabalhei a fazer lutos de posições sociais, porque de repente o teu telefone para de tocar tantas vezes, porque já não precisam de ti para isto, para aquilo e para aquilo outro. Então o que é que isto nos diz? Se o telefone para de tocar tantas vezes porque já não precisam de ti para isto, para aquilo e para aquilo outro. Isso é inútil. Sim, e ao mesmo tempo é transacional a relação, porque as pessoas que estão-te a ligar precisam de algo de ti. Não estão a ligar para perguntar então como é que tu estás. Uhum. E quantas pessoas é que têm de facto amigos que lhes liguem diariamente para saber só: então, como é que tu estás? Como é que tens passado? Fala-me lá disso. Eu devo ter uns 5 no máximo. E sei que sou um sortudo e sei que
fiz por isso e faço isso por eles também e cultivo isso. Claramente esse miúdo e o Andrew Tate não tiveram isso. É um pouco essa a história. Portanto, sem conexão, se nós não tivermos uma conexão real com as pessoas por aquilo que somos, acabamos por cair num vazio muito grande, que é o vazio de tu nem sequer gostares de ti. Ou seja, eu para gostar de mim tenho que ter um Lamborghini, tenho que, no fundo, me superiorizar perante os outros, e tu vês que, pelo menos as pessoas com quem eu contactei com maior sucesso, não estou a dizer as pessoas que ganharam mais dinheiro, por acaso muitas delas ganharam muito dinheiro, mas que estão bem com a vida, que venceram mesmo, porra, fizeram aquilo que era bom para fazer na vida e também fizeram muito dinheiro. São pessoas que não têm necessidade alguma de show off e muito menos tratam mal os outros, porque tratar mal os outros faz-te mal a ti. Mas é assim, então, matemático vem sempre de uma carência? O quê? Estes impulsos e esta necessidade de aparecer e de assumir uma postura. Podemos dizer que tem uma base numa falha de vínculo. Depois, há características que são potenciadas, por exemplo, o Andrew Tate, que é a questão do narcisismo. Porque imagina, podias ter uma grande carência, mas não achares que entitled, como é que se diz isso em português? Que é, pá, eu mereço tudo porque eu sou Harry Potter, tenho superpoder, sou escolhido, sou especial. E pronto, e tens essa carência e isolas-te na tua cave, mas acabas sempre por ter uma compulsão. Não te safas de uma compulsão. Nesse caso, podes ficar na cave a comer cheetos e ficar obeso, por exemplo. Mas quando se juntam na equação, a equação tem sempre várias variáveis. A carência, de facto, é necessária. Porque tu has de reparar que o narcisismo, conforme as pessoas o utilizam na gíria popular, porque existe um narcisismo útil e bom para as pessoas, mas nós só falamos dele no sentido de narcisismo maligno. O narcisismo maligno parte sempre de uma insegurança. Não há nenhum tipo que seja um narcisista maligno que, no fundo, não se sinta fraco, porque tem uma necessidade muito grande de se sentir inseguro. Por isso é que tem essa necessidade tão grande de enfiar na cara dos outros o quão bom é, que é para ver se ele próprio se consegue enganar nessa mentira. Agora, existe narcisismo benigno. O narcisismo benigno tem que ver com o investimento em ti mesmo. E se tu não investes em ti mesmo, olha, vocês não faziam este podcast e eu não estava aqui. Portanto, temos de ter uma dose saudável de narcisismo. Senão, imagina, eu trabalho imenso isso com pacientes. Há pessoas que não se candidatam a uma vaga, por exemplo, porque acham que não são suficientemente boas. Ou não ousam, não arriscam. Quem não arrisca não petisca. E para arriscar é preciso que haja, lá está, um narcisismo saudável, porque tu, quando arriscas, podes estatelar-te. E nós somos seres sociais, e havia um estudo antigo que dizia que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Então imagina, estatelar-te em público, percebes? Então este tipo tentou e falhou. A questão é, e eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes, que é, em qualquer situação hiper terrível que esteja a catastrofizar neste momento, diga-me lá, qual é que é o pior outcome possível? Então, pergunta-te, Rita. Neste caso, eu ousava fazer algo. Imagina que eu ousava começar o meu podcast. Pá, e era terrível. E ninguém o via. O que é que era o pior que podia acontecer? Pá, paravas de fazer o podcast e fazias outra coisa. Sim, eu também acho isso perfeito, boa resposta. Mas há muita gente que pensa eu a partir daí sou um falhanço. Como se as coisas fossem estáticas em vez de circunstanciais. Ou seja, eu posso falhar. Isso não faz de mim um falhanço. O Federer, que acho que foi o melhor jogador de ténis de sempre, acertou 54% dos pontos. Falhou imenso, não é? Portanto, ainda no outro dia tive um paciente que eu disse, como é que foi? Olha, um paciente que é um tipo que fisicamente deve estar para aí no percentil 99.9 da performance. Pá, é hipertrofia com cardio espetacular, faz competições magníficas, grandes resultados. E virou-se para mim e disse-me assim, eu não tenho insegurança alguma. E eu disse, caramba, fogo, isso é que é insegurança. Porque se há uma negação tão grande, é porque nem há coragem para olhar para dentro, que eu só olho para dentro, sou capaz de encontrar alguma coisa
que me assusto tanto que nem consigo mais olhar para fora, Disseste-lhe isso? como é óbvio. E o que é que ele respondeu? Não, ele depois percebeu. Ele depois percebeu e chegou à conclusão que o que fazia era, sempre que lhe aparecia uma insegurança, varrê-la para o lado. Só que depois isso vai aparecer. E o que é que eu lhe disse? Porque ele tinha uma questão, ninguém vai reconhecer por causa disto. Ele tinha uma questão que era produção de conteúdo. E havia imensos vídeos e imensas stories que ele fazia e depois ou não publicava, metia imenso trabalho naquilo, ou arquivava. E falhamos, interessante, porque é um ato falhado. Tu tens de estar disposto a falhar para acertar. A ideia é que não cometas os mesmos erros. É que aprendas com o erro e cometas um erro mais sofisticado. Mas a frase que eu lhe disse, que lhe ficou na cabeça, e eu disse, escreva. E ele ia escrever no telefone, não, escreva à mão. Porque quando nós escrevemos à mão utilizamos umas áreas do cérebro que é mesmo gravar em pedra. Que é uma frase que não é minha, vou tentar traduzi-la para o português, mas eu disse mesmo para ele escrever. Que é, a probabilidade de sucesso na vida de um homem ou de uma mulher está altamente relacionada ou correlacionada com a capacidade que tem de lidar com a incerteza. Que é precisamente o tema pelo qual eu comecei este episódio, não é? Que nós estamos a trocar a nossa capacidade de resolver problemas e de encarar podes falhar, mas está tudo bem. Isso não faz de ti um falhado permanente, desde que tu consigas perceber que está tudo bem, fazes melhor amanhã. Depende do teu software, essa é que é a questão. Se tu tiveres um software, eu por acaso estou-me a lembrar agora de um outro paciente que também é um tipo de alta performance no passado enquanto atleta, neste momento enquanto profissional, é uma pessoa de alta performance e tinha uma tolerância ao erro baixíssima, e estamos a mudar isso e ele está a começar a ter muito melhores resultados. Também porque o ténis é um jogo, já falamos um bocado sobre isso e não vamos agora alongar-nos sobre o ténis, mas é um jogo em que o pior que podes fazer é cometer um erro não forçado. Então crias uma aversão enorme ao erro. E houve uma vez que houve uma consulta em que ele me disse mesmo, eu sou um falhado. Eu, fogo. Então o que é que somos todos? Então porquê? Porque isto. Eu, não, pode ter falhado nisto, pode ter fracassado naquilo, mas diga-me quem é. E ele disse-me, sou isto, e falou-me das diversas empresas que tem. Eu disse, não. Sem utilizar aqui agora cargos, quem é que você é? Porque é muito... E aí ele usou os adjetivos que considera que tem. E disse, sou corajoso, sou querido, sou determinado, disciplinado, disse várias coisas. Eu, boa, é exatamente isso. E foi uma pessoa com quem também trabalhamos narcisismo, interessante. Porque ele veio quase obrigado pela namorada, porque a namorada no feed deve-lhe ter aparecido umas coisas e disse, tu és narcísico, tu tens de tratar. E ele chegou à primeira consulta porque não queria perder a namorada. E eu, calma bicho, o que é que vamos fazer aqui? Ok, vamos diminuir o volume, porque a arrogância é de facto má, mas se diminuirmos o volume podemos ter autoconfiança. Então, mas já há alguns estudos a apontar que o narcisismo não tem cura. Depende do que estamos a falar, mais uma vez, porque o narcisismo pode ser pensado à luz de várias definições. Na definição psicanalítica temos esta. Na definição do DSM-5, que é exatamente o que eu não gosto de fazer, as pessoas são estanques. É como tu dizes assim, este tipo tem uma perturbação de personalidade narcísica. Então, não tem cura. Não tem cura porquê? Porque a psiquiatria não resolve. Não há medicamentos para a personalidade. Mas com muita dedicação, trabalho, vontade e gosto nessa relação, altera-se, com certeza. Claro que há casos muito mais difíceis, não é? Psicopatia é mais difícil que narcisismo. Mas eu duvido imenso que nunca, modéstia à parte, duvido imenso que não consiga ajudar um narcísico a ganhar empatia. Tu sugeres que eu consiga evitar que um filho meu se torne misógino muito mais facilmente falando com ele e tendo conversas profundas do que proibindo que ele veja o TikTok? Mais do que isso. Esquece lá as conversas. Porque as crianças, nós no geral,
Pá, eu não gosto tanto de percentagens, mas é mais ou menos 90% da informação que nós sacamos do mundo é através das nossas sinapses visuais, portanto, através do que nós vemos. Então é muito a forma como tu dizes as coisas e não propriamente o que tu dizes. Mais do que sinapses auditivas, olfativas, ou o que fosse, porque nós já não andamos em 4 patas, então o cheirar as coisas já não dá tanto jeito, já não tem tanta utilidade. Então, no meu caso, é terrível com as alergias. Consigo compreender. Somos dois, estamos juntos. Agora, é pelo exemplo, é mais isso. As crianças, quando um bebê nasce, primeiro nem é quando um bebê nasce, é no ambiente intrauterino que se começa a formar um potencial trauma até, se a mãe estiver deprimida, várias questões. Mas quando um bebê nasce, é o que ele sente. Eles são esponjas autênticas. É o tom da voz, é a forma de tocar, de agarrar, é a paz ou a aceleração. É a diferença entre teres uma mãe que está tranquilíssima, relaxada, ou teres uma mãe que está a 1000 a hora. Isso vai modular o teu sistema nervoso central, ou seja, o teu cérebro, e todo o teu sistema nervoso desde o primeiro dia. Aliás, começa no útero, mas desde o primeiro dia, sem dúvida alguma. Portanto, esquece lá falares com o teu filho, porque entra-lhe por um ouvido e sai pelo outro. É por exemplo, lead by example. Eles são esponjas do que veem ou do que sentem. Por isso é que quando somos putos jogamos aquela coisa do 1, 2, 3 macaquinhos chineses e imitamos uns aos outros. Nós somos mesmo macaquinhos de imitação. E existe muita aprendizagem por modelagem do que estávamos a falar anteriormente. É quando as pessoas nem sequer têm modelos em casa. Então não têm modelos dentro de casa. Pegam no TikTok, levam com o Andrew Tate a dizer uma série de desgraças. Isto é que é ser homem. E até acabamos por ter fenómenos trágicos como esses, e acabamos por ter relações altamente abusivas com estes falsos profetas que se aproveitam da carência emocional, da falta de estrutura e da falta de autoestima destes miúdos. Portanto, para evitares que o teu filho seja misógino, é principalmente a forma como vais tratar a mãe dele, e não só, como vais tratar toda a gente na rua, como vais tratar o empregado de mesa e como vais tratar toda a gente. A pessoa que te vender o teu Ferrari, que acho que vais ter um dia, que eu acredito, puto, Tens cara de quem vai ter um Ferrari. O que é que esta onda dos bebés reborn nos diz? É uma tentativa de facilitismo ou de atenção? Eu sei pouco sobre isso, mas sobre o que sei, minha análise é mais ou menos esta. Então, primeiro, pode ter alguma utilidade a fim terapêutico, ainda que nunca seria a minha abordagem. Portanto, respeito quem o fizer e com certeza que o fará bem intencionadamente. Desculpa? Porquê? Porque subtrai a possibilidade da simbolização. Quando tu materializas algo que perdeste, perdes a hipótese de o simbolizar e atrasas um processo até eventualmente. E é muito importante, nós somos os seres humanos, nós somos seres da metáfora. Ou seja, para mim a Rita é uma e para cada pessoa que existir que veja a Rita é outra. Então é o que as coisas e as pessoas significam para nós e não o que elas são na verdade. Então perdemos essa possibilidade. Só para quem está a leste do que estamos a falar de Bebés Reborn, que foi uma criação que tem pouco tempo, mas que tenha supostamente a intenção terapêutica para mães que perdem os filhos através de um aborto, ou um filho que morre à nascença, através de um bebé que se parece extremamente, é muito parecido com um bebé real, que pudessem substituir. Porque é que isso está errado? E há ainda mais duas questões do pouquíssimo que eu sei, que é, primeiro tu podes fazer o bebé tipo custom made, à tua imagem e semelhança, o que dá aí uma sensaçãozita um bocado para o Deus, que não acho muita piada a isso. Depois, a parte grave da coisa é que retrata a epidemia que estamos a viver, que é uma epidemia da solidão, porque as pessoas estão muito ligadas ao smartphone, mas estão desconectadas umas das outras, não têm relações nutritivas. Eu conheço imensa gente, mas se eu for pensar quem é que são os meus grandes amigos, posso pensar, são não sei quantos. Depois vou pensar, quem é que me liga todos os dias, ou pelo menos dia sim dia não, para perguntar se eu estou bem, como é que eu tenho passado, e tenho esse genuíno interesse em cuidar de mim, tal como eu tenho em cuidar de outros. Serão uns 5.
É um bocado isso. E a maior parte das pessoas não tem. Então existe uma epidemia muito grande de solidão, e é daí que as pessoas começam a construir relações com seres, com objetos fictícios, sejam eles, nesse caso, os bebés, os bonecos, sejam falsos profetas que se aproveitam muito da solidão destas pessoas. Depois ainda temos uma outra questão, que é, não sei se vocês são do tempo dos Tamagotchis. São? Sim. Então, boa, temos mais ou menos a mesma idade. Para quem não souber, o Tamagotchi era uma coisa para aí do tamanho do mostrador de um relógio, em que havia um dinossaurozinho todo pixelizado, que nós dávamos-lhe de comer, limpávamos o cocó, era como se tivéssemos de tomar conta dele, como se fosse um pet, mas dos anos 90. E eu tive um Tamagotchi, e aquilo deu-me alguma satisfação, sei lá, não sei, uma semana ou duas, qualquer coisa desse género. Dos momentos mais fixes e felizes da minha vida foi quando eu tive um cão, que é de facto um vínculo real. Portanto, o que é que nós temos aqui muito, e os cães ajudam muito, acho que um cão ajudava muito mais do que esses bebês, porque é um vínculo muito mais próximo de um vínculo real, apesar de ser um bocado um vínculo batota, porque os cães são extremamente queridos, independentemente, é quase amor incondicional. Tu podes ser muito estúpido e o cão gosta de ti na mesma. Então é mais fácil do que com as pessoas, porque as pessoas, desde que têm uma boa autoestima, se fosse estúpido com elas sayonara. É um pouco isso. Mas o cão dá trabalho. O cão dá trabalho. Pois, já viste? As pessoas estão mesmo à procura do facilitismo constante, não é? Ele gosta de mim de qualquer forma, mas tenho que lhe dar de comer. Já não é assim tão bom. Então imagina o que é um humano. Então imagina o que é um humano. Porque os meus amigos ligam-me a perguntar-me isso, mas eu também lhes ligo, não é? Às vezes estou 2 horas a ouvi-los, mas é com todo o gosto. Tenho mesmo gosto nisso. Porque as pessoas... Freud falou muito disso, que era o princípio do prazer. Mas depois o Jung completou bem. O Freud dizia que nós vivíamos em grande... Até nos apercebermos disso e dizemos, bicho, para. Que vivíamos muito à procura do que nos vai fazer sentir bem. E muita gente vive assim, não tens dúvidas. É um escapismo do caraças. Depois o Jung veio acrescentar um bocado que também andamos a fugir ao que nos dói. Então, nenhuma das duas é assim tão boa. Se juntares, se pensares nas filosofias gregas, eu acho fascinante como é que os gregos pensavam nessas coisas há tanto tempo. Se pensares nos estoicos, nos epicuristas, nessas coisas todas, em todos os pensamentos deles, e conseguires juntar algo que te faça a ti sentido, tu vais-te a perceber que tens de ser no meio de uma frase, sou que um lisboeta de 22 anos. Então, Gen Z. E como é que eu te vou dizer isto? É como tudo que entra rápido na tua vida sai rápido. Pode haver exceções, mas é maioritariamente isso, assim. E podes pensar nisso a nível neuroquímico, podes pensar em certas moléculas, como a dopamina, que eu uma vez fiz um post em que disse que a dopamina era a Kim Kardashian dos neurotransmissores. E vejam o que é que ela fez ao Kanye West. E o estado em que está o rapaz agora, portanto, paga-se um preço, entra rápido, sai rápido e leva um custo de agiota. E podes pensar nisso também no fast food. Então, fast food, seja ele de comida, seja ele emocional, seja ele de relações que na realidade não são teus amigos, são companheiros ou de saída de noitadas ou do que for, de um escapismo qualquer, de jogos online, de 30 por uma linha, que não... Tudo aquilo que na vida realmente preenche exige compromisso, dedicação e vais sofrer, né? Portanto, esta ideia do princípio do prazer, está sempre a fugir do desconforto e em busca do conforto, nunca te vai trazer conexão, porque agora é o que eu costumo, é o que eu digo com um amigo meu, dizemos a brincar, mas a falar a sério, que é, sangramos juntos. E eu tipo, estamos aqui para tudo, para as coisas todas da vida. Isto não vai ser fácil, vai chover várias vezes, mas vai haver dias de sol e vamos estar juntos sempre nesses dias, quer chova, quer faça sol. Agora, não podemos acreditar, estamos juntos quando tiver sol, não dá. E é muito essa tendência, é o princípio do prazer, de tu procurares tudo aquilo que te tire de uma angústia existencial muito grande,
que é o sofrimento da alma, que é quando tu olhas para ti mesmo, não olhas, fazes um esforço muito grande para não olhar, mas quando sentes, há uma grande distância entre quem eu sou e quem eu gostava de ser, uma grande diferença entre a vida que eu estou a viver e a que eu gostava de viver, e quanto mais tu consegues aproximá-las, menos tu sofres, menos ansiedade sentes e menos necessidade tens de escapar à tua própria pele porque não estás tão bem nela. Então pronto, respondendo isto e divagando, acho que é isso. Aquela cena que se diz muito, o fake till you make Sim. it. Tu concordas com isso? Não gosto nada da expressão, de todo, Sim, mas então. gosto da ideia da manifestação. Ok. Isso eu gosto. Que é porque funciona. Tipo, funciona. É um mecanismo de feedback, de retroalimentação. Que é, olha, lá está, como estávamos a falar um bocado da minha postura, de Guna, do Pôr de Mitra, que se diz em Lisboa. Se eu me puser assim, logo de repente começo-me a sentir mais do Dr. João. Se eu me puser assim, logo começo-me a sentir mais, tipo, estou descontraídamente a falar com um amigo meu num café, a debater ideias. Então, a tua postura, seja ela física, seja ela o teu mindset, a tua postura na vida, vai influenciar a forma como tu te sentes no presente, e isso automaticamente vai influenciar a forma como tu edificas o futuro. Então, se tu andares na rua todos os dias a olhar para o chão, é muito improvável que vais ter um Ferrari como vocês, que vão ter um Ferrari, de certeza. Não que estejam fake, mas pronto, fora de brincadeira. Funciona a manifestação, é muito importante. Visualizares e começares a comportar-te como se já tivesse acontecido. Um amigo meu vai fazer um exame importante na segunda-feira, um GMAT, para ver se entra no MBA, e eu disse-lhe, já deu. Já deu. Já deu. Mete isso na tua cabeça. E qual é que é o problema? É que isto não é magia. Isto aumenta a tua probabilidade, não fazes o resto, não fazes o trabalho de casa, não basta só fake it, tens que fazer o trabalho. Mas não é nada místico nisto, não. Como às vezes fazem parecer. Não é nada de místico, é explicado pela ciência, mas eu gosto das coisas místicas, em certo sentido, porque as coisas místicas, desde que não sejam estapafúrdicas, são aquilo que a ciência ainda não explica, mas um dia vai explicar. Portanto, imagina, eu sou totalmente aberto à linguagem que as pessoas quiserem utilizar. No outro dia tinha uma paciente que me falava de vidas passadas. E eu não me acredito que vivi ou que reencarnei, que já fui outras, não sei, que no 19 era uma pessoa e no 18 era outra. Não me acredito nisso. Não faz sentido. Posso estar errado, mas não faz sentido. Mas não julgo, ouço atentamente e tento perceber o que é que a pessoa quer dizer com aquilo. E percebi que aquilo a que ela se estava a referir nem era a minha primeira intuição. A minha primeira intuição era aquilo que eu vos disse logo no início do podcast, que eu já vivi várias vidas. E na lifetime, numa só. Mas o que ela queria transmitir tinha que ver com a herança invisível transgeracional. Que é um bocado isto. Houve um bruto de um psicanalista que disse assim: nós somos filhos de assassinos. E somos, porque senão não éramos os que estávamos vivos. Os outros morreram, não se reproduziram, andaram aí à pancada, forte e feio. Nós era com os espanhóis e com os mouros, e os franceses vieram aí também levar no focinho. E realmente, tipo, quem morre não se reproduz, e durante muito tempo isso foi muito bárbaro. Então isso é uma brutalidade para espelhar a herança transgeracional, dizer somos filhos de assassinos. Calma, rapaz, como dizem no extremamente desagradável. Isso pode ser quase uma vitimização. Mas o que existe, em parte às vezes sim, mas muitas vezes é justo. A questão neste caso é totalmente justo. É que essa pessoa de facto tinha uma mãe que lhe fez a vida ridiculamente negra. Ela, mas já a minha mãe passou por isto com a minha avó. Eu, com certeza. E a sua avó, provavelmente com o pai ou com a mãe, com quem tenha sido. E isto já vem de há muito tempo atrás. Portanto, tu acabas por receber uma herança invisível da tua programação mental, como falávamos, porque a tua programação mental é feita quando tu nasces com as pessoas que estão ali, os cuidadores. Não precisam de ser necessariamente pai e mãe, porque há pessoas que são adotadas e tal, mas por regra, progenitores, os cuidadores. E com isso, queria deixar uma mensagem muito importante, que, não sou o Dalai Lama, mas sejam a mudança que querem ver no mundo, o que nós podemos fazer em relação a isto é sermos um filtro. É fazer diferente.
Ou seja, lá porque o meu bisavô tratou o meu avô de uma maneira que fez com que ele tratasse o meu pai de uma e ele a mim de outra, chega aqui e eu ninguém é perfeito, mas o mais que posso disse, não meninos, acabou a brincadeira, a partir daqui há um filtro e restart, tipo começas com um reset de software em vez de vir com o somos filhos de assassinos. O grande problema é que eu estou a tentar de tudo e a esforçar-me ao máximo para criar um filho perfeito, e eu próprio sou o pior exemplo que ele pode seguir. Mas porquê é que és um filho perfeito? Isso é relativo, primeiro. Mas porquê é que alguém quer querer um filho perfeito? Mas nós tentamos. Pá, nós quem? Mas a maior parte das pessoas, mas tenta ir lá dentro. Porquê que as pessoas querem um filho perfeito? Queres que ele não sofra, queres que ele seja o melhor, queres que ele seja o mais rápido, o mais inteligente. É por status, talvez. Estou a juntar aqui várias. Isto nunca é só uma coisa. Estamos a identificar várias. Que ele não sofra, e a partir de ser perfeito, não acho que incluísse não sofrer, porque se ele fosse perfeito era uma pessoa com grande qualidade humana, com empatia, então não ia ficar indiferente ao sofrimento dos outros. Muitas vezes a malta vira psicopata porque assistiram a coisas horríveis em situações horríveis no Ruanda, então desensibilizaram-se totalmente do sofrimento do outro. E não me caiam em cima a comunidade médica. Se quiserem, leem o livro do Daniel Goleman. Há estudos. Os cirurgiões têm de perder um bocadinho de empatia para começarem a poder cortar a malta mais à vontade. Então nós temos uma área do nosso cérebro chamada neurónios espelho, mirror neurons, que é o que me faz perceber o que é que tu estás a sentir. E há pessoas que desenvolvem muito mais isso do que outras. Eu, na minha profissão, é como ir ao ginásio. Cada dia que vou trabalhar desenvolvo mais. É obrigatório. Caso contrário, se eu fosse, vamos dizer, a pessoa mais sensível, sem a conotação má, se eu fosse a maior flor de estufa do mundo, era muito difícil para mim, no momento em que era necessário suturar alguém, cozer-lhe a cabeça. Mas eu falo-ia, mas não com a facilidade com que faz um cirurgião que começa a ficar super desensibilizado e que ia perder essa empatia. Para voltar à resposta, que vocês começaram, eu dou grande das voltas. Para voltar à resposta, se o teu filho fosse perfeito, ele ia ser uma pessoa também emocionalmente com grande competência e isso ia fazer com que ele sofresse. E todos vamos sofrer na vida. A questão é se ele fosse perfeito, ele ia sofrer. A questão é o que é que ele ia fazer com o sofrimento. Sendo ele perfeito, ele iria abraçar o seu sofrimento, iria ouvir-se a si mesmo, não iria abalroá-lo, iria pensar sobre ele, iria perceber o que é que o sofrimento tem para lhe ensinar, iria perceber o que é que ele pode fazer com esse sofrimento e com o que aprendeu através dele em prol de si mesmo e dos outros. Depois, tu falaste de ser por narcisismo, uma coisa, qual foi a palavra que utilizaste? Status, boa, isso acho imenso. Acho que é muito isso. Acho que existe muito, olha, lá está, essa tal herança invisível. Tens de tirar melhores notas que a tua prima. Sim, que a tua prima também. Por aí fora. Mas muitas vezes aí também temos isso. Mas porquê? Porque a mãe ou o pai, ou lá quem foi, não o conseguiu fazer. Então é tipo, vou ter um filho ou uma filha para colmatar as minhas incompetências ou aquilo em que eu acho que podia ter sido melhor. Percebes? É um desejo muito, muito egocêntrico, porque a pessoa vai existir para ti. Percebes? É como ter um animal de estimação porque a vida dessa pessoa vai ser em função do que tu desejaste para ela. O ideal, e acho que, imagina, eu agora a ouvirem-me dizer isto desta maneira, mas com certeza que eu sou um bocado maluquito. Até parece que quero fazer experiências com os meus filhos, mas não é isso. Eu tenho uma curiosidade enorme em pensar assim: quando eu tiver um filho, vou-lhe dar o máximo de amor e segurança, porque é isso o ideal. Isso é a maior herança que podes dar. É amor e segurança, para que ele se sinta seguro e amado o suficiente para ter espaço para explorar criativamente e depois fico curioso com o resultado, a ver o que é que vais dar. Portanto, não estou a fazer uma experiência com o meu filho, eu faço isto com imenso amor e paixão, mas quero mesmo ver no que é que dá. Se calhar tenho um bocado de cientista, tenho com certeza um bocado de cientista em mim, mas fico curioso, tipo, adorava
Isso já estou a pôr expectativas. Adorava ser muito surpreendido e que não fosse uma coisa assim óbvia. Fantástico. Porque isso ia-me fazer acreditar em algo que eu às vezes tenho que fazer um esforço para acreditar, porque às vezes o mundo é duro, que é que o mundo é de facto belo, muito belo. E o meu filho, de facto, ou filha, conseguir ter uma liberdade tal, sentir-se seguro e amado o suficiente para encontrar algo que eu nunca na vida imaginaria, acho que era uma demonstração de como o mundo pode ser fantástico. E pode ser o oposto também. Nós conceptualizamos Deus e o diabo, inferno e céu, então é porque se conceptualizamos, existem cá, pelo menos. Costuma-se dizer que tempos bons fazem homens fracos e tempos fracos fazem homens fortes, ou tempos maus fazem homens fortes. Nós estamos num tempo demasiado bom que nos está a fazer criar seres humanos. Essa frase é muito boa. E depois os tempos fáceis fazem com que a malta não desenvolva. Esse facilitismo, eu vejo isso sem dúvida alguma nas pessoas, até eu diria 25 anos, por ali, porque já nasceram num momento, vamos ser práticos. Vocês viram Dragon Ball? Uhum. Ok, senão, já estou a denunciar a minha idade. Então, eu queria ver o Son Goku, e então aquilo dava uma certa hora, imaginemos às 5 da tarde, não sei que horas é que eu saí da escola, mas sei que às vezes não conseguia apanhar o episódio inteiro e ficava lixado. E se eu quisesse não podia puxar para trás, e se eu quisesse ver outra vez tinha que ver a repetição ao sábado de manhã, que era o que acontecia quase sempre, e se eu quisesse ver, apetece-me ver mais um, tinha que ir ver no dia seguinte e tinha que voltar a tentar chegar a tempo para poder ver. Neste momento tu podes fazer um binge watching, uma maratona de porcaria, na boa. Se eu quisesse, sei lá, comer pizza ou o que fosse, tinha de convencer o meu pai ou a minha mãe ou o que fosse para irmos, e tínhamos nos organizado de maneira a fazer isso. Depois veio a entrega em casa, mas agora nem sequer tens de ligar e falar com uma pessoa, é só pic, carregas nos botões e de repente tens uma série de coisas que os humanos procuram muito. E eu não venho só cá ao podcast, eu vejo os vossos podcasts, então não vi até ao fim esse, mas vi um podcast que vocês fizeram com um PT que dizia que uma pessoa pode ter não sei quantos orgasmos sentados no sofá. Eu achei piada essa expressão. Porque o que é que isso faz? Isso faz com que tu te dessensibilizes da dopamina. Então, para tu teres uma satisfação, para tu teres uma coisa que te motive, que te faça querer ir a jogo, já começa a ser muito mais difícil e muito mais complexo de executar. E por isso é que há pessoas que começam, não só por isso, mas também, que eu vi uma vez uma entrevista do Dan Bilzerian em que ele dizia que de repente já só tinha interesse sexual se estivesse com 10 parceiras ao mesmo tempo, uma coisa assim do género. E pensa nisso em relação a tudo que liberta dopamina. Portanto, pensa nisso em relação à comida. Tu eras miúdo, comias uma fatia de bolo nos teus anos, ficavas todo contente. E agora, há pessoas que enfiam um bolo inteiro em casa, sozinhas, tristes, depois de saírem do trabalho. Algo interessante, eu sou um bocado digressivo, é que as pessoas estão sempre à procura do que as coisas as fizeram sentir pela primeira vez. Então, quando estão a comer esse grande bolo, estão a tentar buscar o prazer dessa fatia espetacular em que tinham os amigos à volta e tal. Mas não vai ser assim. E mete isso no que quiseres. Mete isso em dinheiro, mete isso em bens materiais. Por isso é que eu sou totalmente anti-consumismo. Sou a favor, gosto de coisas boas e sou a favor de ter coisas boas, mas poucas, que é para serem apreciadas e no fundo para serem reflexos externos de muita batalha interna, porque é isso que tu dizias, dos tempos fáceis fazerem pessoas fracas e vice-versa. Então tu vês que há uma geração que teve imensos facilitismos. Tu, se lá está, se quiseres criar o teu super filho, não vamos chamar perfeito, que eu já te explico porque é que teste essa palavra, porque estou sempre a ouvi-la com os meus pacientes. Estou sempre. Tu tens muitos pacientes que se auto-intitulam perfeitos. Não, que buscam perfeccionismo. E já te explico porquê. Mas se quisesses ter o super filho,
a técnica, o game plan, e funciona de certeza, era fazeres assim. Dar-lhe desafios progressivamente mais complexos à medida que ele desenvolve capacidade para os ultrapassar. Mas o problema é que nós estamos a fazer exatamente o contrário. Certo. Mas tens de estar hiper atento, porque o que é que acontece? Aconteceu imenso, provavelmente. Até comigo aconteceu. Acho que aconteceu com imensa gente. Eu quando era puto, aos 8 anos, deram uma pressão de ar. De repente já era um homem. E eu não queria mas se calhar até correu bem, porque eu queria um microscópio. Tinha virado um ganda geek. E o meu pai disse, não, um microscópio não vais ter uma pressão de ar. Mas uma pressão de ar aos 8 anos, se calhar também não faz tanto sentido. E então, isto é uma brincadeira para dizer que muitas vezes há uma inversão de papéis, porque os pais depositam nos filhos conteúdo emocional, e não só, que não é passível de ser gerido e digerido pelo aparelho mental que eles têm naquele momento. Então, se tu quisesses criar o teu super filho quase em laboratório, o que tu fazias era sempre... Olha, é como no treino, e tu de treino percebes a pacotes, é a carga que dá naquele momento. Consegue um bocadinho mais carga, então mete mais. E fazes sempre assim, de maneira a que ele não se sinta desmotivado, porque de repente dão-me 100 kg, eu não consigo levantar 100 kg. Desisto. Ou fico a achar que sou um fracasso, e não que fracassei naquele momento, e não aprendo a lidar com a dor. E não percebo que a dor vai fazer de mim melhor, desde que não seja enorme. Chega um momento que é destrutiva. Se for até um certo limiar em que é construtiva, é exatamente assim que tornas mais forte. Tu sentes-te dorido depois de treinar, mesma coisa. Então, se quisesses criar o filho ideal, era fazer isso. Infelizmente, as pessoas, como não lidaram muito bem e sofreram, como todos sofremos, querem escudar ao máximo os filhos do sofrimento, como tu dizias, das questões do filho perfeito, que é, eu sei que isto para mim foi tramado, então não quero que seja para ele. E esse escudar faz com que eles depois não desenvolvam competências. Lembro perfeitamente, há um estudo em imunologia que mostra que os miúdos do resto do chão e os miúdos do quinto andar, os miúdos do resto do chão têm um sistema imunitário muito mais forte do que os miúdos do quinto andar. Portanto, nós temos que ser expostos a circunstâncias adversas para desenvolvermos o nosso sistema imunitário. E nesse caso, já me estou a alongar. Mas é isso que a dopamina não ajuda. Sem dúvida. Prazer momentâneo. Perfeito. E o pensar no agora, demasiado no agora. Perfeito. Porque, pronto, ok. Dopamina, Kim Kardashian das emoções, dos neurotransmissores. Então, a felicidade... Posso explicar? Posso explicar. Não sei se percebi. Mas rápido para fechar isso, é que a felicidade não tem a ver com dopamina. A felicidade tem a ver com serotonina, oxitocina, que é relacionada com conexão, lá está, tem que ver com conexão, e endorfinas, que são coisas bastante mais amenas. Portanto, a dopamina não está incluída na ideia da felicidade, está incluída na ideia do prazer. Que era o que falamos, há pessoas que não são felizes, andam de prazer em prazer em prazer em prazer, porque os interregnos do prazer em prazer em prazer é um vazio existencial de caraças. Explicar a da Kim Kardashian. Yeah. Boa. Então, porque a Kim Kardashian? Na altura eu fiz esse post a pensar assim, a Kim Kardashian é não só na altura tinha o seu super sex appeal, ou seja, é uma grande motivação para tu conseguires conquistá-la, e por outro lado podes ter uma boa, imaginemos um bom encontro sexual com ela, mas depois vais ficar no estado do Kanye West. Daí ser a Kim Kardashian o neurotransmissor ou seja, a dopamina ser a Kim Kardashian, ser a Kim Kardashian dos neurotransmissores. Ou seja, tu partes do princípio que aquilo que tu pensas, isto vale a pena o esforço, esforças-te, compras o Lamborghini, fazes as coisas todas que são necessárias, não é por quem tu és, e tens o teu encontro sexual com ela, e tens uma grande euforia, ou o que for, e depois ficas como o Kanye West, na bancarrota. É um pouco por aí. Portanto, a busca da dopamina prende-se muito com essa questão da imediatez, da fuga da dor em busca do prazer. Agora, acho que há a dopamina justa também. A dopamina justa é aquela que é menos imediata. Por exemplo,
Pá, eu não percebo como é que há pessoas que têm paciência. Mas é a vida. É como tu. Imagina, eu faço artes marciais. A dopamina é relativamente. Não é só por isso, mas. Eu até digo porque é que faço. Não é só por isso, mas tenho andado a pensar nisso. Porque a raiva acumulada, e depois posso explicar isso, gera doenças, está provadíssimo. Doenças neurológicas, como esclerose múltipla, da origem a cancros, uma série de coisas. Então é bom ter um outlet bom para a raiva, que não seja ser hater na internet, ou ser um incel, ou ser misógino. E idealmente é pôr essa raiva em desporto e pôr essa raiva mais canalizada em agressividade na profissão, ou seja, profissionalmente ser mais competitivo, mais agressivo. Lá. Tens o Gabor Maté, que é um exemplo dos estudos e estudos que fez sobre isso, que acho que traduzido para o português o livro dele se chama O que a mente cala, o corpo fala, ou algo assim do género. Posso estar errado. Mas há muita raiva e outras emoções, tristeza, que se tu suprimes e acaba por te gerar um stress prolongado. Stress prolongado, se quisermos de uma forma assim mais complexa, vai dar uma sobreativação de um eixo que é o HPA, da amígdala, consequentemente, glândulas suprarrenais, cortisol por todo lado, cortisol inflamação, e depois o elo mais fraco da tua cadeia biológica vai dar de si. Há pessoas que vai ser no intestino, outras vai ser o pulmão, o coração, o que for. É o elo mais fraco da tua cadeia biológica. Depois vão dar outros, se aquilo não parar. E o cortisol baixa o teu sistema imunitário. Nós todos os dias geramos não sei quantos erros de multiplicação celular, ou seja, células que são potencialmente malignas, mas temos no nosso sistema imune umas células chamadas NK, Natural Killers, cujo trabalho é eliminá-las todos os dias. Se tu andas a dormir bem, se tu andas a alimentar-te bem, se tu andas a fazer exercício, se tu tiveres uma boa conexão com as pessoas que te rodeiam e gostares de vá lá, isso já seria ideal. O teu sistema imune funciona muito melhor. Se ele anda mais em baixo, dá mais espaço a que essas células não façam o trabalho delas como poderiam fazer. Então o Gabor Maté fez essa correlação da repressão das emoções para a tradução em doenças físicas. E aí terá muito a ver com o que falaremos mais tarde sobre o burnout. Isso significa que no limite eu posso ter um cancro por estar mal conectado? Isso significa que, como tudo, é multifatorial. Portanto, há uma base genética, depois há uma modulação dos teus genes que são transcritos de acordo com o teu estilo de vida, há fatores de risco e isso pode de facto ser a gota d'água, sem dúvida alguma. Pode ser a gota d'água. E aproveito para dizer uma coisa interessante que tenho andado a pensar bastante nos últimos tempos. Nós falamos muito em medicina, nós falamos muito de fatores de risco modificáveis. E falamos muito, por exemplo, do tabaco. Porque o tabaco é tipo, estou aqui, mando para ali e acabou. Falamos da obesidade, mas a obesidade já dá mais trabalho, emagrecer. Mas é um fator de risco modificável. E do que é que nós não falamos? Que devíamos falar muito mais. Eu tive um mestre, um psiquiatra dos seus 60 muitos anos, no Júlio de Matos, que para quem for daqui é o Magalhães Lemos de Lisboa, que se fartava de me dizer que o maior fator de risco que existia era a pobreza. Eu pensei naquilo durante anos. Pensei, 3 anos a pensar nisso. E depois percebi que não é pobreza. Quer dizer, é pobreza, mas isso é a ponta do iceberg. É o stress financeiro. E depois percebi, ok, o stress financeiro é o que está logo ali debaixo da tona d'água, mas não é o stress financeiro, é o stress, ponto. Portanto, gerindo, claro que se tu tiveres uma população à qual consegues diminuir o desgaste que o stress financeiro causa, e daí termos começado, interessante, como as coisas são sempre cíclicas, termos começado a conversa a falar sobre 5 milhões de portugueses a ganharem 1.000 euros por mês. Se conseguisse, é óbvio que isto é um enorme fator de risco para a doença. Imagina, se nós tivéssemos atenção a controlar o stress, os bilhões de euros que nós não íamos poupar no SNS. Só que a questão é que, pronto, daí eu ter-me interessado por política,
nós estamos muito, mas isso faz parte da forma como evoluímos. Nós estamos muito programados para resolver os problemas que se apresentam, e a capacidade de os antecipar é algo muito mais raro, vá. O nosso sistema político está-nos a deixar doentes. Nós temos uma porcaria de uns políticos, meu. Isso para mim é terrível. Custa-me imenso, porque eu já estive envolvido na política e já tive cargos num partido político a nível do Conselho do Porto e até a nível nacional, e percebi como é que as coisas mais ou menos funcionam. E de facto já existiram políticos fantásticos, mas neste momento vamos dizer que o processo de seleção das pessoas que lá chegam é um processo artificial, salvo exceções, a exceção confirma a regra. É um processo que não promove os melhores, vamos dizer assim, de uma forma que é um eufemismo. Depois, de vez em quando, lá, tipo, um convite ao outro, a um iluminado que vem de fora, que é para ficar bem e não sei o quê. Mas cada vez mais as pessoas, imagina, olha, tipos como vocês, que vão ter sucesso na vida, vão ter o filho, o super filho, e vão ter o Ferrari. Vocês, acho que estás vocês a querem ir manifestar bem. vocês querem ir para a política mas tipo para ir brincar na lama com os porcos, ou vocês querem estar tranquilos na vossa casa com os vossos filhos e não terem exposição e não se terem que chatear com isso tudo, não é? Portanto, acaba por atrair um certo tipo de pessoas, e outro tipo de pessoas acaba por perceber, não vou para ali, que aquilo só me vai dar chatices. Portanto, uma das coisas que para mim era importante era acabar com políticos de carreira, ponto. É contratar as pessoas que são boas a gerir determinadas áreas. Tu tens não sei quantas pessoas, não sei quantos cargos, cujo background não tem nada a ver. Os ordenados são fixos e são relativamente baixos para a responsabilidade. Então, claro que se as pessoas fossem de boa índole, isso não seria toda uma tentação para não usarem da melhor maneira o erário público. Mas se tu funcionasses com um sistema de recompensas, acho que as coisas funcionam. Havia tipos que tinham interesse nisso. Por exemplo, pegavas num grande CEO de uma das grandes empresas de saúde portuguesas e dizias-lhe, olha, agora vens, és CEO do SNS, se conseguires gerar profit ou diminuir custos até tanto, tens aqui, tens uma percentagem disso. E tinhas ali uma máquina de um gajo a trabalhar, ou de uma mulher, e em vez de teres uma pessoa que chegou lá às curvas, às vezes. Mas o aumento dos resultados económicos do SNS poderia vir à custa da redução das condições de saúde da população? Não. Eu trabalhei no SNS, todo o tempo fui obrigado, nem mais um dia, que foram 6 anos. E vi tanta coisa. É isso que te irrita. Para mim me irritou muito quando lidas com aquilo todos os dias. Que é até pequenos contratos com empresas de limpeza são quase como aquele sketch do Ricardo Araújo Pereira do o meu primo Tosé tem uma empresa de alcatifas, vamos mandar alcatifar isto tudo. Não vamos exagerar, tipo com o Dodge do Elon Musk, do Department of como é que é para trim the fat, mas como é que se chama? Department of Governmental Efficiency, acho que é isso, Government Efficiency, uma cena assim. Mas também não vamos exagerar, porque o Musk é um tipo que tem ali claramente um Asperger não tão empático e despediu pessoas à balda. Mas íamos rever uma série de contratos, tenho a certeza absoluta que as coisas iam funcionar melhor com as pessoas certas à frente daquilo. Agora, as pessoas certas não encontram atratividade nas condições que lhes são dadas. Imagina que tu tinhas um ministro das Finanças que lhe era dito, se tu diminuires a nossa dívida em não sei quanto, tens um Y daqui. A probabilidade dele se rodear de pessoas também competentes, mandar fora uma série de incompetentes e as coisas começarem a mudar era muito maior. É isto. A pensar. A mudança do sistema político em Portugal. O burnout está na moda ou estamos todos cansados? Boa pergunta. Então,
Ok, tenho que responder isto em 2 partes, ou 3. O burnout, enquanto palavra, está na moda. Porque é um inglesismo, né? As pessoas começaram a falar em esgotamentos e antes disso, olha, dói-me aqui, dói-me ali. Não se falava de burnouts, porque imagina-te nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. É mais fácil para ti dizeres: epá, dói-me o estômago. Ou, ainda por cima, nessa altura em que quem é homem não chora. Dói-me o estômago ou dói-me as costas. Ou dizeres: epá, não ando a processar muito bem as minhas emoções e está-me a causar assim alguma crise. Sinto-me existencialmente aqui com uma certa angústia. O que é que achas que era mais provável que conseguisses dizer ao teu médico? Dá-me estômago. Dói-me o estômago, não é? Muito mais de homem. Epá, ando aqui com umas dores no estômago. Isto deve ser do vinho. Interessante ter dito isso do vinho, porque vamos depois correlacionar. Não posso esquecer. E então as pessoas já andam em burnout desde sempre. Desde sempre não digo, mas desde que há civilização industrial. Se calhar quando éramos caçadores-recoletores, não, mas na civilização industrial com certeza. Só que, tu tinhas tuberculose, tu não tinhas penicilina, eras infectado por qualquer coisa, ias desta para melhor, a esperança média de vida era muito baixa. Ou seja, se pensares na pirâmide de Maslow e nas necessidades que as pessoas têm, pode-se dizer que uma perna não te cair era mais importante do que tu teres níveis justos de stress. Então, até que chegamos a um momento, e acho que é um momento que estamos a viver em Portugal, um advento da saúde mental. Estamos a olhar para a saúde mental que não olhamos durante muitos anos. Era algo que parecia tão difícil de perceber que as pessoas nem se metiam nisso, deve ser para malucos. Porque então, se me dói aqui, qual é a lógica disto ter a ver com um conflito intrapsíquico? Dói-me aqui é porque há qualquer coisa aqui, dói-me aqui é porque há qualquer coisa aqui. Isto não é lógico, não é. Porque o nosso cérebro está ligado a todas as partes do nosso corpo, por isso é que eu mexo um dedo, por isso é que eu sinto aqui, por isso é que eu faço assim, senão isso não ia acontecer. Então, quando ele está em sofrimento, como já falamos, cortisol, eixo HPA, e podemos chamar-lhe a parte mais fraca, o elo mais fraco da nossa cadeia biológica, vai ser o primeiro a acusar. As coisas são tratadas, podemos voltar para trás. Não são tratadas. Vai ser o segundo elo mais fraco, o terceiro, o quarto, até que a pessoa está toda estourada. Tem fibromialgia, mas era muito mais fácil isso, não é? Nós em Portugal temos uma imensidão de especialmente senhoras de meia idade com fibromialgia. E assim, tenho fibromialgia. Também temos todas. O que é fibromialgia? É fibromúsculo, ou fibromialgia, é fibras musculares. Algia, dor. Tenho dores nas fibras musculares. Boa! Grande diagnóstico que te fizeram. Agora, de onde é que isso vem? Vem de uma tensão gigante acumulada. Agora, qual é que é a questão? Se formos aos livros, temos a OMS a dizer-nos burnout, doença de stress crónico relacionado com o trabalho. Fixe. Muitas vezes... Aliás, nenhuma vez é só isso, mas muitas vezes é uma grande fatia. Na verdade, o burnout começa a ser criado mal a pessoa se começa a relacionar com os pais. Porque vamos pensar assim, até vou, dia 14/6, vou fazer uma talk sobre a importância dos vínculos que os bebés criam com a mãe e com o pai, mas primeiro com a mãe. Porque o pai quase não existe, eles nem sabem que ele existe até uns certos meses. Só existe a mãe. E a qualidade deste vínculo vai-te fazer pensar assim: gostam de mim pelo que eu sou ou gostam de mim pelo que eu lhes agrado? Gostam de mim porque eu trago boas notas para casa ou gostam de mim porque eu trato bem o meu semelhante? Quando existe uma grande condicionalidade no afeto que tu recebes, olha, eu lembro-me desta agora, que é interessante, que é: gostam de ti quando tens sucesso, seja académico nesse momento, então tu
podes ficar agarrado à ideia, e aí workaholic, lá está, é sempre uma tentativa de fuga à desconexão. É como workaholic, alcoholic, shopaholic, tudo que quiseres meter aí, com tudo que seja compulsão. Pois, diferentes pessoas, diferentes histórias, diferentes formas, vá. Então, há pessoas que depois, gostam de mim quando eu tenho sucesso, então eu tenho que ter sucesso profissional para gostarem de mim. Andrew Tate. É um bocado isso. Tipo, puto, agora tu tens, mas é de ganhar bué da guita online e vês que isto é bué da fácil, inscreves-te no meu curso, fazes o dropshipping e vais ter bué da gajas que vão gostar bué de ti e vais comprar um Lamborghini. What color is your não sei quantas? Pá, que estupidez. E é isso que gera. Se pelo contrário te dizem uma coisa bonita, como essa minha namorada me disse, gosto de ti pela pessoa que és, tu passas a perceber que as pessoas vão gostar de ti por quem tu és, pelo teu software. Pronto, vamos dizer pelo teu software. Porque tu não escolhes o hardware. Podes escolher um bocadinho, podes fazer um exercício e melhorar um bocado o teu hardware, mas eu muitas vezes que vou ao ginásio não vou ficar com os olhos azuis. Existe uma certa lotaria genética e social. Então, podemos pensar que o burnout se começa a criar desde criança, porque se tu aprendes a agradar aos outros, quando chegas ao ambiente de trabalho, o que eu vejo nos meus pacientes que me chegam é que eles não conseguem não agradar. Eles não conseguem dizer que não. Então toda a gente diz, pá, o gajo é impecável. Qualquer coisa que eu lhe peço ele faz. Uma máquina. Mas eu digo-lhes a brincar, mas a que custo? Mas a que custo? E eles, pois, realmente a que custo? E fazem toda a gente rir-se e estão sempre... Porque desde crianças foram, no fundo, que é quando tu estás a fazer se quiseres, ali, instalar o software inicial, que depois pode ter uns updates, podes instalar umas apps, mas tens ali um iOS de base. E aprendeste isso, que tens de... O teu trabalho é fazer os outros sentirem-se bem. Ao custo que for. Então, uma coisa que eu lhe disse, ele dizia, porque eu sou a alma da empresa. Destruído, completamente destruído, com ideação suicida, a querer matar-se. Não, a querer matar-se, foi o que eu lhe disse. Você não, acho que não se quer matar, o que quer é parar de viver assim. Quer viver com verdade e não com essa máscara, que foi uma metáfora que funcionou bem e que ele percebeu com facilidade, porque ele dizia que era palhaço da empresa, fazia toda a gente rir e tal. E eu disse, olha, pense num palhaço, está no circo, faz toda a gente rir. A malta pagou o bilhete, riu-se, foi-se embora. O palhaço vai para os seus aposentos, vai tirar a máscara, vai tirar aquela cena toda e vai estar esgotado, vai estar exausto. Se calhar chega a casa e começa a ouvir o Andrew Tate, estou a brincar, começa a ver uma série qualquer em binge eating a comer cheetos, porque então eu vivo para os outros. Então, pronto, ok, divergindo sempre um bocado, mas faz sentido na pergunta. Cura para o burnout. E há de diversos níveis, como é óbvio. Ponto número 1, dependendo da gravidade, mas normalmente é sempre necessário, porque os portugueses aguentam até à última. Aguentam mesmo até estarem todos destruidinhos, porque é visto como fraqueza. Há aquelas piadas, eu não gosto nada disso, mas é assim. Um tipo sai do trabalho às 5 da tarde e vira-se outro e diz, o quê, vais de férias? Já está de férias, menino. É como se andamos aqui, e eu senti muito isso na SNS, andávamos... Eu disse, eu não jogo esse jogo, só a Laura. Andavam todos a... Sai às 5 da tarde e perguntam, tu vais tirar da tarde? Não, andavam todos a competir para ver quem é que está pior. E quem é que sai quem mais tarde? Quem é que está a sofrer mais? Porque supostamente quem tiver a sofrer mais é... Mas na verdade, porque presencialismo e movimento não é produtividade. Eu se andar a descansar bem, andar feliz com a minha vida e tiver tempo para estar com os meus amigos, ir ao ginásio e me alimentar direito, e eventualmente se tiver alguém que ame e me ame também, vou conseguir fazer em 8 horas o que os outros fazem em 16, exaustos, cansadíssimos de imenso tempo. Mas isso também é muito português, porque eu trabalhei numa empresa com base inglesa, e se tivesse 30 minutos após o teu horário normal de saída no escritório, eras capaz de ter o teu chefe a sentar-te ao lado e a perguntar se estava tudo bem, porque não era normal tu estares ali. Boa. Então, ok, há essa diferença, e o Facebook veio trazer os nap pods, o que eu acho que é um bocado sinistro, que é tipo, durmam aqui, é como se aquele vir à tua casa. Tipo, se até dormes lá, os teus filhos têm acesso a um recreio, não sei o quê, e
Eles querem que tu te sintas que estás em casa, no teu ambiente de trabalho. Isso é um bocado, por um lado é interessante, por outro é quase de psyops. Mas nesses casos, que é como devia ser, e em França eu tentei implementar, fiz uma proposta de lei, quando não fiz sozinho, fiz num grupo de estudo, um grupo de trabalho, mas fui a pessoa que liderou isso. Fiz uma proposta de lei em 2016 ou 15, não me lembro, que era, não ia reinventar a roda, queria que se aplicasse em Portugal o que se aplicou que já se tinha aplicado em França, que lhe chamei o direito a desligar. Em França, acho que, imagina, a partir das 5 da tarde, de sexta até tipo às 9 da manhã de segunda, tu quer queiras, podes querer, não tens hipótese de mandar ou receber e-mails da tua conta, mas isto é em funcionários públicos, não é? Empresas privadas. Mas pronto, é esse tipo de iniciativas. Esse tipo de iniciativas, como tu dizias, vai reduzir o número de casos. Quem é que vai entrar na mesma em burnout? Os que são tendencialmente ou com mais traços de agradabilidade, necessidade de agradar aos outros, ou com mais traços de perfeccionismo. E o perfeccionismo há uma frase muito gira que eu às vezes digo, mas cada vez menos digo, porque este mundo está a mudar e parece sexista, que é o perfeccionismo é insegurança com batom. Mas já não posso dizer com batom, porque os homens também têm, como é lógico, e parece sexista. Mas então digo que é mascarada, vá. Até porque o perfeccionismo normalmente está associado à inação por aguardares o momento certo para agir e nunca sais do sítio. Também, perfeito. Com esse paciente de quem eu falei há pouco, que é uma pessoa de alta, foi um atleta de alta performance e agora é uma pessoa de alta performance a nível empresarial, e falamos sobre essa questão do ténis. Eu pergunto, ele é espetacular, é uma pessoa com quem eu tenho um avanço muito rápido, porque ele pensa, ele não reage, ele responde. E a maior parte das pessoas vivem num piloto automático que é estímulo, reação, estímulo, reação, estímulo, reação. Não há assim não temos livre-arbítrio. Tem que ser estímulo, não tem que ser, mas idealmente estímulo, eu ouço qualquer coisa, ou acontece qualquer coisa, eu dou-me conta do que é que estou a sentir, vejo onde é que isso bate lá atrás da minha história, porque é que eu iria já reagir de uma maneira, e penso direito e respondo, ok, acho que é por aqui. E quanto maior for esse espaço entre o estímulo e a resposta, que deixa de ser uma reação, passa a ser uma resposta, esse é o nosso espaço de livre-arbítrio. Quanto mais tempo tivermos, melhor. Ontem uma pessoa que me estava a propor fazer um site novo, estava a tentar, tipo... Eu disse, eu identifico isso na hora, como é lógico. Estava a tentar que eu decidisse na hora. Eu disse, eu não tomo decisões impulsivas. Entendo esse gatilho, sei como é que as coisas funcionam, gosto de neurovendas. Jovens, está a falar para um psiquiatra, tipo, não? Jovem, por favor. vá lá. Não se dê o trabalho. Não, eu disse, olha, na minha vida profissional, de certeza absoluta que não tomo decisões impulsivas. Na minha vida amorosa, com certeza, quem é que nunca atira-te ao mar e diz que te empurrarem? Beija-me na boca e chama-me Tarzan. Com certeza. Uma vez ou outra. Mas depois, um gajo salta e diz, é melhor não saltar tanto. E muda e vai aprendendo com o erro. Ou seja, é preciso bater com a cabeça. E daí o que falávamos há bocado em relação aos putos, que é escudá-los, mas não demais, segurança e amor, mas deixar cometer erros, esfolar um bocadinho os joelhos, agora não os deixar espatifarem-se todos. Mas então, relativamente ao burnout, nós sempre partimos do princípio que o burnout era trabalhar a mais, e tu sugeres que não tem a ver com trabalhar a mais, tem a ver com um problema de... Não tem? Vamos já aí, deixa-me só acabar essa cena do perfeccionismo do meu paciente, que é bué da fixe. Já digo, bué de viver em Lisboa, é total fixe. Então, eu perguntei-lhe, acha que o que o move mais é o medo, porque ela é uma pessoa muito ambiciosa, o medo de não concretizar tudo isso que quer, ou o sonho e o desejo de lá chegar? E ele pensou, ficamos em silêncio, 20 segundos, e ele disse, eu acho que é mais o medo de não conseguir alcançar estes objetivos todos que tenho e ser a pessoa que quero ser para a minha noiva, para os meus pais, para orgulhar-se dessa malta toda. E não era tanto para ele, que era mais uma coisa fantástica, mas isso era outra conversa. Pronto, e tivemos a falar sobre isso e chegamos à conclusão que quanto mais for o medo, mais as pessoas, devido ao medo de falhar e não conseguirem alcançar essas coisas, tendem ao perfeccionismo. Se forem mais movidas pelo sonho,
tendem mais... O termo que utilizamos, ele disse aperfeiçoamento. Eu, não, vamos tentar tirar daí perfeccionismo. Dissemos melhoramento. Melhoramento contínuo, exatamente. Auto-melhoramento contínuo. Que é mais movido pelo sonho. Agora, nada na vida é binário. Devem ser os dois. Eu devo ter um bocado de medo, claramente, mas também devo ser movido pelo sonho. Não posso ficar sequestrado pelo medo. Tenho que ter... Se não saio de casa todos os dias e saio para a luta. Mas também, se é só pelo sonho, saio todos os dias a traulitar e a fazer assim às flores. Que até pode ser engraçado um dia ou dois, mas depois, calma, jovem. E então tem que ser um bocado as duas. Porque não posso sair para a luta todos os dias. Tenho que saber que há dias em que vai ser uma luta, mas há outros em que vai ser um jogo. Um jogo multiplayer. A vida, isso é outra coisa interessante com ele, que ele era jogador de ténis e eu disse, acabou. A vida é um jogo de equipa. É um jogo de equipa. E o que as pessoas não pensam muito é a conexão, que temos falado muito. É que imagina, tu ajudas os outros a conseguirem alcançar as suas coisas por imensas coisas diferentes. Isto já dava outro podcast. Ajuda-te a ti a alcançar as tuas. Só que as pessoas não têm, acham que estão a competir com as outras. E realmente às vezes porque estão a jogar os mesmos jogos. Mas isso é uma... Epá, não eram... Se trabalhassem comigo, isso não acontecia de certeza. Porque a grande questão é: que jogo é que tu queres jogar? As pessoas têm de tal forma necessidade de encontrar um jogo para jogar que dizem, puto, vou jogar o jogo do Andrew Tate, é isto, o jogo é isto, agora vai um Lamborghini e por isso charutos e não sei o quê. Porque é pelo sentimento de pertença, de pertencerem a uma comunidade, de terem um propósito, terem um sentido para a vida. As pessoas, custa tanto, dói tanto, daí as pessoas também terem a necessidade de escudar os filhos, não querem evitar que eles sofram. Tipo, vocês não chegaram aqui tipo a cheirar rosas. Houve dias feridos, noites mal dormidas, momentos de tensão, pensar em desistir. Nunca aconteceu connosco. Não, com vocês não, mas tenho certeza. Não. Mas faz parte da condição humana. E isso dói, não é? Dói muito. Então as pessoas, e aí é que se vêm os rios. Ou então quem teve um amigo, um bom amigo, faz muita falta ter um bom amigo. Mas para ser um bom amigo é preciso ser um bom amigo também. E isso parte da relação que temos connosco, que é muito complexo. Mas isso dói. E dá imenso trabalho, e é preciso introspeção, e é preciso errar e falhar, é preciso tentar várias formas. E já sei que por aqui não é, já sei que tudo isto que tentei não é isto. E arriscaste a falhar e os outros verem e tudo isso. Até chegares a dizer, não, fogo. Isto é mesmo o que eu quero fazer, este é o meu propósito. Mas como exige tudo isso, eu posso garantir que é isto que vale a pena e que ao longo prazo e médio, essa é a melhor maneira. Mas falamos tanto de imediatismo e falamos tanto de uma mudança cultural em que as pessoas estão a viver num mundo 5G com um cérebro que não se adaptou para isso. E eu por acaso virei-me no outro dia para um paciente com quem já tenho grande confiança, que eu costumo, e disse assim, você é um bebé tirano. E ele riu-se e percebeu que era verdade, porque aqueles comportamentos que ele estava a ter, primeiro eram muito imaturos, daí bebé, depois tirano, porque os bebés passam ali uma fase em que são eles o centro de tudo e atiram tudo e fazem birras e atiram as coisas pelo ar e tem de ser tudo como eu quero. E eu disse, você é um bebé tirano. E ele riu-se, percebeu, bateu no lugar certo e funcionou. Portanto, o que acontece é que esse apelo para continuar bebé tirano é o que os Andrew Tates desta vida, falsos profetas, monetizam. Vão buscar, para de pensar, meu, tá aqui, Lamborghini, gajas, charuto, queres melhor? Junta-te a nós. Mas não aceita. Essa questão da hiperconectividade que tu falaste sobre a necessidade de nós nos desligarmos e o trabalho remoto, qual é o efeito que isso tem no burnout? Eu estou mais sujeito a sofrer de burnout. Não necessariamente. Se conseguires... Depende muito. De quem, a brincar, digo logo. Depende de quem tens em casa. Depende de quem tens em casa. Porque muitas vezes uma grande fonte de burnout é o distanciamento do próprio. É tu não te reveres em ti mesmo. Se tens chatices... Por isso é que o Covid foi tramado para a malta, para os casais que ficaram em teletrabalho, porque já havia incompatibilidades e cenas assim, e estarem ali os dois 24 horas e ainda por cima sempre poder sair, anda chatice. Agora, tirando isso,
Sim e não. Pá, vou dar o meu próprio caso. Eu faço 2 dias de videoconsultas porque tenho pacientes que nem sequer estão em Portugal. E assim também consigo abranger pessoas que estão no país inteiro. E para mim é o máximo que eu consigo fazer de videoconsultas. Se eu fizesse 3, já, como se costuma dizer, já começava a fritar, porque tinha necessidade de estar com as pessoas presencialmente. Contudo, é algo que é altamente modulável se tu conseguires impor limites. Por exemplo, quando tu eras puto, tocava a campainha e tu sabias que acabou as aulas. Agora, se não te, entre aspas, não tens um ritual de ruptura, que é o nome técnico da coisa, que é o tocar da campainha, tu de repente vives no trabalho ou trabalhas em casa, nem sei. E entra aquele meme daquela senhora com pontos de interrogação. Isso significa que nós estamos a sofrer mais de burnout hoje porque temos menos com que nos preocupar. Ou seja, quando falaste da pirâmide de Maslow, é só uma consequência de nós podermos dar mais atenção a esse tipo de preocupações? Não vejo que seja assim. Ou o nosso estilo de vida e de trabalho propiciona mais, é mais propício? E mais do que tudo, a quantidade de, se quiseres, de fast food, de dopamina, de Kim Kardashians da vida, que estão sempre a distrair-te. Imagina, o burnout, se quiseres, a definição da Ordem Mundial de Saúde eu já te dei, que é stress crónico associado ao trabalho. Pronto, ok, fixe. Mas a minha visão é mais profunda. E é uma parte de uma desconexão contigo. As pessoas viram-se para mim e dizem-me: eu não aguento mais. Estou farto disto, não aguento mais. E não se revêem na vida que estão a viver. Então para mim é o corpo a berrar o que a mente calou durante muito tempo. Que são energias. Daí que eu não julgo os misticismos. Óbvio que nós somos seres energéticos, não é? Isso é lógico, as nossas sinapses são eletricidade, há biomagnetismo da Terra. Agora, que todas as pessoas que nasceram no dia 15 de fevereiro são todas iguais, come on, tipo, tiveram pais muito diferentes e não sei o quê. Mas que lazai. Isto para dizer que é uma grande desconexão. E a desconexão agora é potenciada por tudo aquilo que tu és capaz de imaginar que antes não eras. Os miúdos de 15 anos hoje têm acesso, se quiserem. Imagino que sim. Por acaso não tenho... Deve ter para aí 5 pacientes com menos de 18 anos. Que é, como vos disse no último podcast, é uma área da qual saí porque gosto de pacientes que sejam autónomos já para poderem dizer mal dos pais. E imagino que os putos, do que eu ouço dos pais falarem principalmente, estão sempre a comparar a vida deles com a vida de um influencer qualquer em Hollywood ou em Los Angeles, onde for, e depois compara e com outro, 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 e há um excesso de estímulos. Muitas vezes a PHDA está mal diagnosticada porque não é que o caso não se prende com a pessoa não se conseguir focar, prende-se com o cérebro humano não é capaz de se focar em tantos estímulos. Então o que é que eu fiz? E deu pi! Desliguei as notificações de tipo todas as apps, e quando dei por ela, meio mundo queria me matar no WhatsApp. Porque eu ao Instagram ia, porque vou sempre no final do dia, posso falhar uma vez ou outra, mas vou no final do dia responder aos meus pacientes. Mas tipo, esqueci-me que o WhatsApp existia. Então toda a gente me queria matar. Eu vivi numa paz magnífica, sem notificações. O meu telefone, aquilo era uma paz, mas é uma diferença. Façam isso. E depois não se esqueçam de reativar, mas façam isso. Façam um fim de semana sem notificações e vocês vão ver a paz em que ficam. Agora imagina, e vocês são vocês, que vão ter um Ferrari e um super filho. Agora imagina, tipo um puto de 15 anos, em fase de formação da personalidade, com as suas inseguranças. E puto, eu não tenho inseguranças nenhumas, eu vi as cenas do Andrew Tate, isto é fácil. Percebes? Tipo, com fast foods do que é masculinidade, que é o meu, ser homem é ser completo, ou ser mulher. Mas ainda, eu acredito eu acredito que há uma diferença, até porque existe uma diferença hormonal. Portanto, e hormonalmente nós pensamos de maneira diferente.
uma mulher quando entra na menopausa e um homem quando entra na andropausa têm decréscimos até a nível do humor. Portanto, nós pensamos de maneira diferente conforme os nossos níveis hormonais. Portanto, é normal que homens e mulheres pensem de maneiras diferentes em relação a diferentes coisas. Então acho que existe uma diferença entre ser homem e mulher. Acho que os direitos devem ser iguais, mas acho que de facto há funções. Rapidamente, se eu quiser que me construam uma casa, eu não vou contratar 20 mulheres, estou tramado. Mas se eu quiser que alguém me faça um design de interior, que alguém me decore a casa, eu não vou convidar os meus amigos, que aquilo vai ter tipo uma televisão, 5 puffs e uma PlayStation. É um bocado isto. Portanto, isso que é uma cena de sacar finos. Estás a generalizar. Claro, estou a brincar. São brincadeiras para nos entendermos. Certeza que se procurarmos no mundo inteiro encontramos 20 engenheiros civis muito melhores que homens. O que eu quero dizer com isto é que essa ideia de homem ser agressivo e ter uma posição, como vocês dizem, misógina, que neste caso eu considero subversiva mesmo, com as mulheres, não é nada disso. É o oposto. A ideia será que ambos consigam dar segurança. A segurança tem que ver com muita coisa. Felizmente nos dias de hoje temos PSP, não andamos aí todos à batatada. Estamos a falar de segurança financeira, estamos a falar da mais importante de todas, que é segurança emocional. Portanto, se perguntarmos a uma miúda que tenha tido um bom exemplo de um pai para valorizar certos aspectos que quer num homem, uma delas é poder ter segurança afetiva com ele. E não é nada disso que o Andrew Tate diz aos miúdos. Mas tu seres capaz de ouvires a tua namorada, a tua noiva, a tua esposa, a tua mulher, como quisermos chamar, ouvires atentamente, não controlares a tua vontade de reagir, perceberes o que é que ela está a querer dizer com o que está a dizer e as emoções e de onde é que vem, e metabolizares isso e devolveres paz, é das coisas mais afrodisíacas que podem existir. Que é quase... Porque é um gesto de grande amor. É quase como os passarinhos que comem, as mães comem as minhocas e devolvem já assim mais mastigados aos passarinhos mais pequenininhos. É a mesma coisa. E uma mulher que faça o mesmo, idealmente. Portanto, o que nós procuramos é, no meio disto tudo, de fugir à dor e aproximar, é a segurança. Na pirâmide de Maslow temos isso logo como inicial. E inicialmente essa segurança era de facto, que não venha um javali que me mate, ou que não venha uma horda de inimigos que me mate. Pronto, ok, física. Depois, também não vamos morrer à fome. Já não fazemos trocas, temos um sistema monetário, segurança financeira, uma série de questões assim. Até que chegamos a um momento em que estamos a entrar num nível de, eu diria, que as relações humanas de casal cada vez mais vão num sentido que me agrada muito, e já se pode almejar a isso. Tu antes tinhas casamentos que eram feitos à base de dá-me jeito, eu tenho galinhas, tu tens porcos, ok, então os nossos filhos casam-se e trocamos isto aqui. E aconteceu isso a escala muito grande com as monarquias, e ainda hoje os indianos fazem isso com as castas, e ainda hoje as pessoas fazem um bocado isso, bastante, de outra maneira, mas acredito que as coisas estão aí num bom sentido e cada vez mais as pessoas procuram conexão, porque isto tem tudo a ver com conexão. Isso era quase tema para outro podcast e eu já me estou a alongar. Fica o convite para um terceiro. E nós ainda não chegámos a um dos grandes temas que queríamos falar hoje, que é a ansiedade, mas está aqui confirmado que teremos um terceiro episódio com o Dr. João, porque a nossa segunda consulta de psiquiatria está terminada, a minha e da Rita, porque isto basicamente é uma consulta para nós. Estamos no nosso limite e ainda haveria muito para explorar, principalmente nesta cena da ansiedade, que é algo que eu acredito que 90% dos seres humanos estão a sofrer, ou queixam-se disso, e gostava muito de perceber a tua visão sobre o assunto. Se surge alguma dúvida que gostavas que o João comentasse, fica à vontade para comentar aqui. Partilha este episódio com alguém que tu sabes que sofre de burnout, que tu sabes que tenha dificuldade em
a encaminhar o filho ou a filha por um bom caminho, por um bom sentido de desenvolvimento, e que ainda não percebeu que o problema não é o TikTok nem o Andrew Tate, mas é o nosso exemplo como pais. Pelo menos é isso que eu aprendi com o João hoje. Não sou eu que estou a dizer, foi o João. João, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E para o mês que vem voltamos para a nossa consulta mensal de psiquiatria. Estamos juntos. Eu aprendo imenso com vocês. Eu aprendo aqui como é que é um casal modelo. Vocês são um casal modelo. Obrigado, João. Parabéns pelas pessoas que são. Obrigada. Obrigado.